a gente vai ter esse papo agora sobre o ator do século XXI, no pós-pandemia. Né? Atores do século XXI somos todos nós, agora o pós-pandemia a gente não sabe muito bem o que vai ser, não é isso, Johnny? É verdade. Essa nova fase do nosso trabalho, né? Que já vem desabrochando de muitos anos, séculos, né? O ator, o trabalho do ator, ele vai passando por vários momentos de novas descobertas. Eu acho que a pandemia ensinou muita coisa pra gente. Ela ensinou e tirou muita coisa da gente também, né? Acho que a gente não tem ainda medida do que ela tirou da gente, mas a gente sabe que foi roubada de muita coisa, né? São 2 anos aí nessa loucura de tentar descobrir o que vai ser a nossa vida a partir dessa situação. Né? Eu tenho pensado muito sobre isso por conta, quer dizer, a gente vai falar sempre do ponto de vista do teatro, né? Que nós somos duas pessoas de teatro, na verdade, tanto eu quanto o Johnny. Então, eu gosto de pensar nessa perspectiva do ator de teatro, e o ator de teatro agora, como ele volta para a cena, né? Quando ele volta pro palco, o que ele vai fazer, como ele está, que público que ele vai encontrar. E isso é uma coisa muito importante de ser refletida, porque a gente pensa agora que deu essa arrefecida, né, na pandemia, a gente teve muitas mortes, foi tudo muito trágico, muito triste, mas arrefeceu um pouco e nós estamos com uma intenção, com um fogo de voltar tudo a ser como era, e a gente precisa, né, com uma necessidade enorme de se encontrar e de produzir de novo como a gente produzia, e na verdade a gente sabe que não é bem assim, que as coisas estão diferentes, porque nós estamos diferentes. O que eu acho que é muito importante de sacar para a gente como artista de teatro, que para a gente é muito concreto o nosso trabalho. Então, quando você vai para a cena e você percebe que tem um buraco em você, aquelas pessoas que estão na plateia também têm, mesmo que elas queiram fingir que não tem o buraco está lá. E não que a gente tenha que falar desse assunto, eu acho que não é para virar tema, mas eu acho que o que acontece com a gente é que a gente está mexido num ponto em que a gente tem que perceber. Eu acho que existe um movimento de cura para que a gente possa fazer o que a gente faz. Esse processo de cura, eu acho que ele parte de uma reflexão do nosso trabalho, né? Como você falou, o nosso trabalho é um trabalho muito sério, que requer um autoconhecimento. E quando a gente lida com isso, que é completamente atípico, completamente fora do que a gente já tenha visto, e isso ataca diretamente no nosso trabalho, a gente começa a repensar, né? Eu, por exemplo, que tive essas produções dentro da pandemia, coisas fora, né? O teatro ele tem essa característica do contato, do estar ali, né? Nenhuma peça é a mesma, nenhuma apresentação é a mesma, o texto pode ser a mesma, as marcações podem ser a mesma, mas estamos ali com o outro. E não ter o outro, não saber quem vai me assistir, como vai me assistir, as produções que aconteceram dentro da pandemia, eu acho que fizeram o ator atingir novas potências de trabalho, né? E aí eu sempre fico me perguntando, assim, o ator de teatro fora do teatro, né? Então, assim, essa coisa que não é teatro, mas transita ali, é um audiovisual, é um teatro filmado, é um teatro alguma coisa, tem um formato muito diferente. E tentar se manter ator de teatro. Que aí agora, antigamente, né? Antigamente, ó, como se fosse uma coisa muito distante, mas antigamente no sentido de eu estava ali atuando e agora eu sou o produtor, eu sou o diretor, eu sou o escritor e eu tô sozinho. Eu tô completamente sozinho, né? Esperando esse momento do retorno. Mas a gente não sabe como é que vai ser esse retorno, né? Eu acho que você usou a palavra antigamente, eu acho que é meio isso mesmo, a mente ficou meio antiga mesmo. Porque a gente tem que atualizar ela. O que eu acho que acontece é que estou muito voltado para a história, essa conexão cérebro-coração para mim é a coisa mais importante que eu acho que esse é para todos nós, e eu acho que é uma descoberta da ciência muito forte, né? Porque a gente tem 40 mil neurônios no coração. Olha que maravilha, nós temos milhões no cérebro, né? Mas a gente tem 40 mil no coração, e esses 40 mil do coração são 600 vezes mais rápidos do que os do cérebro. Então isso não dá para ser ignorado. E eu acho que como a gente vive um momento difícil e único para a humanidade, eu acho que quando a gente passa a botar o foco no coração, eu acho que quando a gente passa a interpretar a vida e a arte a partir do teu coração, você vai tocar mais nas pessoas. Porque elas estão mexidas. Não sabem muito bem onde, nem como. Ninguém sabe. Mas a gente sabe que a gente está mexido. Então eu acho que para a gente fazer a arte presencial,
Isso, não estou dizendo quanto que a TV e as séries e os filmes são fantásticos, assim, a produção audiovisual é cada vez mais sofisticada e mais legal e conquista mais a galera das gerações novas. Eu acho que o trabalho presencial ele vai se fazer necessário a partir do momento que os atores e nós atores, diretores, cenógrafos, figurinistas, preparadores, quando a gente estiver voltado para entender o que aconteceu e voltado para perceber mais sensivelmente esse momento. E aí o que se produzir em termos de peça de teatro, de instalação, de artes plásticas e de fotografia e de música e de dança, eu acho que vai ser e de performance, eu acho que vai se produzir a partir do que a gente está sendo, podendo ser. Eu acho que isso seria o mais sincero, o mais bacana da gente, sabe? Eu acho que o ator do século XXI está voltado para isso. É claro que a gente tem todas essas funções, né? Acho que tem todas essas funções que são incríveis, né? Que a gente tem que... Então, um ator passou a dirigir, a produzir, a escrever e a se filmar. É tudo fantástico, é tudo incrível. Mas é bacana porque a gente pode fazer isso com celular hoje em dia, então ficou tudo mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, é para quem? Com quem que você está falando? É exatamente isso. É a coisa do apaixonado, né? É tipo assim, as pessoas não querem mais ir ao teatro, sabe? As pessoas não conseguem sentar para assistir uma peça de teatro. O que me assusta muito, porque até onde o avanço da tecnologia, né? Ela pode ser boa, ou ela pode ser ruim, não sei como é que funciona, mas isso sempre me pegou. Teatro para quem? Teatro para onde? Né? Teatro por quê? Né? Porque a gente sempre fica pensando assim, tem muita gente que eu já ouvi no sentido assim, eu não vou porque tem online, sabe? Não, sabe? O online ele foi uma possibilidade, uma sobrevivência do nosso trabalho, mas quando o teatro voltar mesmo, volta ao teatro, essa é a ideia, sabe? Consumir apaixonadamente o teatro da forma mais visceral que você conseguir, porque eu acho que não pode perder esse lugar do contato com o outro. Lógico, a gente sabe? tem essa é o nosso ponto de partida, né? Do encontro. O teatro é encontro, né? E quando, há uns 30 anos atrás, eu vi uma palestra do Antunes Filho, em São Paulo, no Sesc, uma palestra maravilhosa. O Antunes era incrível, né? Um mestre incrível. E ele falava uma coisa muito legal. Ele falou assim, as salas de espetáculo, isso nem sonhando em pandemia, né? As salas de espetáculo vão ser cada vez menores. A gente vai ter lá salas de 100, 50 lugares. Elas não vão ser mais mega salas de espetáculo. Vão ficar, os musicais vão ter ainda aquelas teatros de 1000 lugares e tal. Mas o teatro, de fato, ele vai ser cada vez mais reduzido, porque, na verdade, as pessoas que vão procurar o teatro são as pessoas que têm a melancolia, a saudade do contato. Porque a vida moderna tirou a gente do contato. Antes a gente ligava para os amigos para desejar parabéns, pelo menos, né, no dia do aniversário. Hoje em dia a gente manda uma mensagem, deixa uma mensagem de voz, manda uns emojis. Você não precisa nem escrever, na verdade, né? Isso eu acho que é um reflexo do nosso tempo, mas também, e a pandemia agravou isso. Então a gente tem que saber que, de fato, a gente está com carência do contato. Muita gente não está conseguindo sair de casa, né? Carência do contato presencial. O que o teatro... Qual é o antídoto do teatro? Ele é justamente para te oferecer o contato. Agora, como você vai fazer esse contato agora? É o teatro pré-pandemia? Eu tenho certeza que não. Eu acho que a gente tem que descobrir coisas novas. Uma maneira nova de estar no mundo, na vida. E isso vai fazer com que a arte cresça, se modifique. É uma coisa que eu fico pensando assim, que eu acho que a vida ela tem sido muito cruel, né? A vida ela é cruel, mas ela tá se superando, porque tá tudo muito fluido, muito rápido, aquela coisa que eu falei, né? Das pessoas não terem mais tempo de assistir por conta de um trabalho, ou por conta da vida que é corrida, onde tudo acontece muito rápido. Essa questão que você falou, por exemplo, das mensagens. Eu não lembro quando a primeira vez que eu recebi uma ligação no meu telefone, sabe? E aí as pessoas estão ali, sabe? Tá acontecendo. A nova caixa cênica é o smartphone. É tudo na ponta do dedo, né? E você tá ali vendo... Eu acho que esse sentimento de saudade de estar ali, essa vontade de poder participar também. Eu acho que o teatro ele tem uma coisa mágica de você poder participar. Quando você está ali, você é uma peça fundamental daquele processo. E quando eu não tenho essa outra resposta, isso se torna um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é outra coisa.
é outra coisa. O teatro ele é muito mágico. Eu falo isso porque eu sou ator de teatro, sabe? E eu sinto essa gigantesca saudade do público. E eu me sinto meio frustrado porque eu não vejo eles sentindo saudade de mim, às vezes, sabe? Eles estão se condicionando. Então eu queria que essa nova geração de atores, né, essa nova galera que está chegando, pudesse trazer tudo isso que tá acontecendo na pandemia, essas reflexões, os trabalhos viscerais, as potências do autoconhecimento, voltassem aos locais físicos, aos teatros, às performances, né? Eu acho que teve eu sinto o boom da performance, sabe? As pessoas estão entendendo a linguagem da performance e elas estão levando essa linguagem para um outro nível. E aconteceu na pandemia, ela aconteceu no audiovisual, ela acontece na internet de forma muito viva e potente, mas essa performance que migra também para o espaço físico e, lógico, completamente atravessada desses processos que aconteceram. Acho que vai ser uma nova geração potente, uma geração que entendeu, sobreviveu e vai transformar. Eu acho que o pré-teatro ele vai vir depois, mas diferente, mais potente, revisitado, sabe? Revisitar o antigo, mas com coisas novas, assim. Eu penso que para os atores que estão se formando agora, né? Quer dizer, a galera que chegou junto nesse lugar, né? Que sofre muito, eu imagino, né? Eu tenho 57 anos, quando eu vejo umas pessoas, os meus alunos de 17 até 23, 24 anos, eu fico pensando o tamanho do sofrimento, porque a quantidade de hormônio, a quantidade de loucura, de desejo, de pulsão de fazer as coisas, de criar, é imenso. Então tudo isso ficou meio, né? Concentrado, fechado, impossibilitado, né? As pessoas ficaram impossibilitadas de fazer. E a gente passou a fazer pela internet. E foi maravilhoso. Assim, no início foi maravilhoso. Eu dirigi alguns espetáculos na internet. Foi uma delícia de fazer, pelo Zoom, apresentação no Zoom. Depois eu fiz um filme, uma peça-filme, né? A gente estava falando um pouco antes sobre ela, o Angustia-me, lá dentro do meu ateliê. Foi incrível, com 6 atores maravilhosos, todos com experiência no audiovisual e no teatro. Eram atores de teatro, claro, mas fazendo audiovisual, e a gente ensaiou todo o tempo pela internet. Eu ensaiei 2 dias presencial e gravei com cada uma das duplas em 2 dias. Então foi tudo muito rápido, a filmagem foi muito rápida, o resultado é muito bacana, mas a filmagem foi muito rápida, foi muito legal fazer. Agora, é um trabalho marcado, a gente estava no início da curva de ascensão da doença, então a gente falou, cara, é agora que a gente tem que gravar, senão a gente não vai conseguir gravar mais. Ninguém mais vai sair de casa. E foi exatamente o que aconteceu. A semana seguinte já foi um caos, no Rio de Janeiro, principalmente. Então a gente gravou naquele momento. Então ele é meio épico. E é legal, quando eu penso nisso, você, cara, nossa época está cravejada desses trabalhos, né? São muitos trabalhos que foram feitos nesse período, né? Com pouquíssimo dinheiro, e a gente se moveu para fazer, muitos com a lei de Aldir Blanc, né? Lei emergencial da cultura, e a gente fez. E aí eu fico pensando nessa galera jovem, os alunos, a galera que está se formando, que pensa assim, nossa, eu estou trabalhando com auxílio emergencial, estou trabalhando com dinheiro que é uma emergência. Ou seja, não está normal, está tudo fora do normal. E é isso, né? Isso que a gente chamou de novo normal é que está tudo fora. Essa velocidade, dizem que até o planeta está girando mais rápido, essa velocidade ela não é inventada. A gente fez ela acontecer. Né? A gente inventou essa velocidade, a gente inventou o mundo que a gente vive. E quando eu penso nessa nova geração, galera, principalmente os alunos, né, tem muito sempre o desejo do chegar lá, fazer aquilo, migrar para essas coisas, mas como? Sabe? Eu sinto que, por exemplo, a Angustia-me foi um processo incrível, né? Você estava ali na sua casa com aqueles atores e houve um processo de sobreviver. A gente precisa fazer porque a gente precisa existir. Nós, pelo menos eu, né, no teatro. Sem teatro eu não existo, eu me sinto invisível, porque eu não estou mais falando, eu não estou mais me projetando, eu não estou ganhando esse espaço. E né, com esses fomentos que tiveram e etc e tal, cresceram muitas coisas. E eu fico pensando nos alunos que estão passando por esse momento, muitos sem experiências, né? Caíram de paraquedas nesse momento caótico,
sabe? Com pouquíssima estrutura dentro de suas casas, com poucas experiências e tendo que continuar alimentando o sonho, continuar produzindo coisas, né? Então acho que essa nova galera, sabe? Os atores tem que ter muito cuidado com a lapidação do seu trabalho, sabe? Tem que saber onde chegar, aonde crescer e principalmente entender para onde você quer ir, onde quer ir esse processo, né, do entre onde você está e onde você quer chegar, onde você está e o que você acredita que é o trabalho do ator, né? Eu acho que falta ainda não é que falta, porque não é normal, tá caótico. Isso não eu é acho que, na verdade, quando usual. quando a gente fala da geração, né, a gente está falando da galera mais jovem, você é super jovem. Eu sou jovem. Então, quando a gente fala galera mais jovem, o que eu acho assim, acho que não tem medo de nada não. Que eu acho que é isso. Quem vem mais jovem, quem está aqui agora e com 20 anos, é porque você está preparado para isso aí. Você veio para esse tempo. Você está vivendo o seu tempo na potência dos seus 20 anos. Então a invenção vem daí mesmo. Sim. Vem daí. Quer dizer, o estar presente, para mim, o que eu acho é o seguinte: o que mudou foi o paradigma. Não adianta você falar, agora eu quero ser um ator de tal empresa ou daquela outra empresa. Não adianta, porque elas não dão conta mais. A gente produz, agora a produção já era há muito tempo, em rede. Importa a sua rede de relações. É onde você vai produzir os seus trabalhos. É ali que você vai vender e vai crescer. Não é só pretendendo trabalhar na Rede Globo, ou na Record, ou no SBT. Maravilhoso ter um emprego desse. Agora não é só isso. A gente tem muito mais coisa para fazer no audiovisual e no próprio teatro. Agora, a coisa que me baixa é a seguinte: eu acho que a gente está preparado. E eu acho que essa coisa, o objetivo já não ganha mais, não tem mais aquele peso. A gente sabe que a vida tá diferente. Tem um lugar que é o seguinte, quando a gente põe a mão aqui na cabeça, pensa nisso aqui, ó, na tua cabeça, e faz assim, isso aqui, né, teu lobo frontal, responsável por dizer onde você tá, qual é o teu nome, quantos anos você tem, o que você tá fazendo, qual é o teu objetivo aqui. E quando você não precisa disso, você vai começar um trabalho artístico, sabe o que eu acho? Você tem que fazer assim, ó, e falar, ó, não precisa tomar tanta conta de mim agora não. Relaxa um pouco, fica aí, eu estou num lugar seguro, estou tranquilo, estou aqui conversando com o Johnny, não preciso disso agora. E aqui atrás, ó, na minha cabeça, nesse outro lado aqui de trás do cérebro, você vem aqui e fala assim, ó, bom, aqui eu quero abrir para aprender com o que eu escuto, aprender com o que eu percebo, com todos os meus sentidos, e fico mais aberto para a vida, sem ter que responder, tão inteligente, tão pronto às coisas. Uma maneira nova de estar resolve para você um monte de coisas. É disso que eu estava falando. Quando eu falo do coração, eu acho que você já vem preparado para isso. Basta ativar. A minha geração não era preparada para isso, pelo contrário, a gente veio para responder a uma coisa, uma demanda muito grande de entrar nos lugares, entrar nas coisas. Se você não era da televisão, você tinha que ser do teatro. Se você era do teatro, tinha que ser teatro raiz, tinha que ser teatro antropológico. Foi por isso que eu viajei tanto na minha vida, fui para vários lugares, fui para a Europa, morar na Europa, fui falar outra língua. Para que eu fui fazer isso? Para poder responder ao que eu tinha que conquistar, que era ser ator de teatro, sujeito que sabe o que está fazendo. Comecei a dar aula com 20 e poucos anos, eu já estava dando aula. Sacou? Era uma responsabilidade, uma emergência de responder a uma geração que tinha nascido eu nasci no ano do golpe militar. Então eu tinha essa responsabilidade. E quem nasceu agora é a mesma coisa. Tu nasceu no meio da pandemia, tu nasceu para estar adulto na hora da pandemia. É porque esse lugar de assunção, você já veio preparado para ele. Não tem a menor dúvida quanto a isso. O que eu acho é só que a gente tem que olhar para a coisa o mais rápido possível. Não fingir que ela não existe. Né? Isso não quer dizer ficar duro, ficar triste e ser sério todo o tempo. Não, é ser alegre, é afirmar, a vida é alegria. A gente está vivo, somos sobreviventes, estamos vivos, estamos felizes, somos artistas, temos formação para isso, temos os meios para poder produzir, fazer arte. Vamos embora, vamos mandar ver, vamos fazer cada vez melhor. Agora, antenado no seu tempo, né? Não querendo só responder inteligentemente às coisas, mas antenado no sentido de antenado mesmo, de estar ligado, de perceber que a gente tem antena e que a gente está sacando o que está acontecendo, o que acontece no mundo, o que acontece nesse momento. E a arte tem que responder a isso. Acho que ser artista agora é isso. Artista, para mim, no pós-pandemia, é o cara que é consciente do que ele tá vivendo, da responsabilidade dele, no sentido de representar o que a gente vive, o que a gente é, o que a gente está podendo ser.
E acho que sem peso sobre isso. Mas é sacando onde você está. Não fingindo que isso não aconteceu. Não fingindo que você é um ator dos anos 80. Não adianta. Eu sinto isso, sabe? Essa consciência, né? Isso que eu falou, realmente, sou muito jovem, mas eu sempre fiquei pensando assim, a fama, por exemplo. Isso é uma coisa que nunca passou assim muito na minha cabeça, eu nunca tive essa ambição, eu sempre vi isso como uma consequência, sabe? Eu sempre achei que tem pessoas que vão estudar a vida inteira, não vão acontecer, tem pessoas que vão ter um trabalho extraordinário e vão acontecer, isso é normal, isso é a indústria, isso é o mercado, isso é o que acontece, sabe? Só que assim, eu sempre dei muita ênfase à pesquisa, sabe? A minha vida inteira, tipo assim, realmente, eu fui muito jovem, mas eu tinha uma necessidade enorme de entender o que eu estava fazendo e como aquilo funcionava. O meu trabalho, ele é uma ciência, ele é científico, sabe? Eu nunca consegui ver o teatro como uma forma de puro entretenimento, de, oh meu Deus, estou representando. Não, eu nunca consegui ter. Não que não exista, existe sim o teatro de entretenimento, o teatro, né? Enfim, mas eu nunca consegui ver, por exemplo, eu acho que tem uma urgência de acontecer. Esse momento trouxe uma urgência de acontecer. E quando eu acho que poderia ser mais denso, os processos, eles podem acontecer de forma mais densa. E estar consciente no meio dessa pandemia e no pós-pandemia, o ator ele vai ter essa responsabilidade de resposta e de organizar isso. Porque passamos por esse momento, não sabemos, né, dos próximos dias, Deus e Exu queiram que não, mas como que vai acontecer isso? Falamos do pré-teatro, do pós-teatro, mas o pós pode ser um pré também, que daqui a pouco acontece uma outra coisa, né? Uhum. Então, tipo assim, tá atento à pesquisa do teu trabalho, sabe? Lapidar o seu trabalho, não pensar da forma rasa, leiga, brilhosa do teatro. O teatro, ele é uma ferramenta social muito importante, né? E quero a minha maior utopia, assim, é que as pessoas tenham isso natural. Uhum. Parece que às vezes há um esforço para a galera entender que o nosso trabalho ele é social, ele não é um glamour. Claro. Não, eu acho que é uma ferramenta social, uma ferramenta de transformação pessoal. Sim. Também é muito potente. Mas né? eu sinto que não tem como se transformar nada se você não se transforma, né? Sim, mas isso você já sabe. Não, mas isso não é um ponto de partida das pessoas. Óbvio, não é óbvio. É por isso que quando eu insisto que as pessoas têm que se transformar, o que pelo menos pensar sobre si é um artista que eu falo, né? Tô falando dos artistas, sempre estamos falando dos atores e das atrizes. É nesse sentido, que aí eu acho que o cara vai se preparando para isso. Tem algumas questões que eu acho que ficam... assim, que elas são importantes, né, para a gente perceber. Tem uma coisa específica no trabalho do ator, que a gente vem de uma tradição, né, lá do Stanislavski, do Grotowski, que é um continuador do Stanislavski, depois a gente tem o Peter Brook, a gente tem várias pessoas que pensaram a partir das técnicas, das teorias dessas pessoas, das práticas, enfim, das anotações, que são brilhantes, são incríveis e continuam sendo uma base, ou pelo menos uma iniciação do trabalho do ator, de você entender as técnicas, entender os procedimentos que você pode usar para criação e para fazer seus personagens, para ler um roteiro bem lido, para entender uma peça de teatro, uma obra clássica ou uma obra contemporânea, né? Essas ferramentas são ferramentas muito legais. Só que elas hoje já não bastam só... A gente tem que estar sempre em reflexão. Quando você fala sempre estar preocupado com a sua pesquisa, preocupado em entender os seus procedimentos, seus processos, eu acho que isso tem a ver também com a ciência. A ciência ela tem avançado muito e tem rompido muitas barreiras. Então, com uma linguagem muito mais fácil. Hoje em dia é muito mais fácil você ler um artigo de um cientista numa revista como a Nature, por exemplo. Você pode ler um artigo bacana que é feito numa linguagem para você entender. Os cientistas não estão mais interessados só em falar com seus especialistas, eles estão interessados também em falar para todo mundo, porque a ciência vai salvar a gente, né? Ela tem salvado a gente nos últimos tempos, então ficou mais provado ainda, né? E eu acho que nos processos de arte,
de criação, tem algumas coisas que eu fico muito feliz, que eu percebo que os atores agora estão começando a sacar, que é, por exemplo, a gente é feito de onda, né? A gente não sabe, a gente não fala muito disso, né? Mas a física quântica levou a gente para essa conclusão, né? Levou para esse lugar. A gente é cheio de espaço vazio. Esse espaço não é tão vazio quanto a gente achou que era. Existem coisas, quer dizer, quando a gente está aqui conversando e gravando essa conversa, e essa conversa vai ser ouvida por outras pessoas, quer dizer, esse tipo de onda que se promove, que é a onda do pensamento, que é a onda da ação que a gente está fazendo, ela tem um efeito sobre as pessoas, isso preenche o espaço, né? Então, quando você começa a entender que, na verdade, talvez você tenha que usar um outro tipo de lógica para poder construir, para poder viver, para poder estar em cena, eu acho importante. Por exemplo, trocar a concentração pela atenção, né? Concentração é recorte. Você foca numa coisa e exclui o resto, né? Eu não sei se isso é suficiente hoje em dia para um ator de teatro. Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que a gente está trabalhando com uma atenção mais aberta, né? É outra qualidade de foco. Você ativa, é como se você pudesse ter uns medidores nos seus 5 sentidos e puxasse todos eles para o full e ficasse atento. Esse é o artista. E porque se não for assim, se você não se conectar desse jeito, você vai continuar usando a mesma lógica do século passado, ou do início desse século, que é uma lógica um pouco restringente, assim, ela acaba constrangendo você num determinado, dizer que ator é uma determinada coisa. Não, ele é o que ele está podendo ser agora. E como a gente já sabe que os nossos sentidos, eles, como a gente se relaciona com o mundo, que eles são limitados, que eles são um limite. Tem uma coisa que eu acho linda do William Blake, ele fala assim, aquele pássaro que está voando no céu, aquele pássaro que fende os ares, ele é uma extrema percepção, afirmação da liberdade, ou ele é o que os seus 5 sentidos conseguem perceber? Talvez seja isso, talvez a gente precise agora ampliar, abrir um pouco mais, olhar entre. Quando você fala entre, eu fico pensando, entre os sentidos. É entre a gente. Não é só o que eu falo ou o que você diz, é o que se processa. Tem mais coisa, a gente faz mais leituras, a gente vai mais fundo, vai mais longe do que a gente acha que as palavras levam. Não são as palavras que nos levam. Tem muito mais coisa. Eu acho que esse ator, se ele percebe a densidade da nossa realidade, ao invés de ser tão separado em caixinhas, as caixinhas estão interligadas, a gente já sabe que não é assim. A gente pode até se organizar fazendo assim, para organizar a sua vida prática. Agora, de fato, a vida, esse caos que a gente percebe, ele é muito, muito forte, muito potente. São ondas muito potentes, muito fortes, e elas são misturadas. A gente é muito mais misturado do que acha que é. Eu tava conversando isso com a Flávia, no dia do aniversário da Flávia. Liguei pra ela. Lembrei da última ligação, Flávia Pucci. E a Flávia me inspira muito, né? Ela fala muito dessa questão do equilíbrio entre a técnica e a emoção, né? E eu e Flávia, quando a gente conversa, a gente fala muito sobre o humano. O como por vezes, a gente esquece desses entres, a gente esquece dessas emoções. Eu falo muito em aula. Em qualquer disciplina, eu falo da atenção. O Stanislavski mesmo fala dessas atenções, né? A atenção ativa e a atenção passiva, né? A atenção passiva é onde você está ali, você está atento, mas você não tem a reação, né? E aí, eu e Flávia, a gente estava falando sobre essa questão da humanidade, né, no nosso trabalho. De que forma a gente consegue atravessar esse caos, né? Sem perder as nossas humanidades, as nossas emoções, as nossas loucuras, né? Dentro de um ofício, né? É importante, né? A gente pensar que é um ofício humano para o humano, falando do humano, né? Então, assim, é quase que ilógico esvaziar isso desses sentidos que você tem falado, de não estar reagindo, não estar acontecendo. É quase improvável. Porque na verdade eu acho que a única coisa que faz sentido pra gente, principalmente pra quem faz teatro,
Eu acho que isso fica mais ainda, né? Por que que você vai, por que que você vai convidar as pessoas? A gente faz isso desde o quinto século antes de Cristo. Claro, sim, desde que o Estado organizou o teatro, né? Lá com os gregos, quando eles organizaram, transformaram o ditirambo num teatro, quando eles fizeram isso uma época, né? Sim. E a gente continua repetindo isso durante todos esses séculos. Agora, que é maravilhoso, que é maravilhoso. E agora esse encontro, a potência desse encontro, eu acho que ela só vai ser dimensionada, redimensionada a partir do momento em que a gente vai com isso, sendo humano demasiado humano, como diz Nietzsche. Você tem que ir com tudo o que você é. Mas ir com tudo que você é significa o quê? Ah, mas a gente sempre está com tudo, eu sempre sou tudo que eu sou. Não é, a gente não consegue ser. Não consegue ser o tempo todo. A gente não consegue ter essa potência. A gente tem essa potência, mas ela exaure a gente. A gente não consegue, a gente vai no fragmento, a gente aposta no fragmento. Agora eu estou sendo professora, agora eu vou ser diretora, agora eu sou ator, a gente vai num lugar, agora eu sou amante, agora eu sou isso. Você vai separando as coisas da sua vida como se fossem carros diferentes que você vai dirigir e pronto, fica específico. E aí quando você vai trabalhar como ator, você também faz a mesma coisa. Você fala, isso aqui, então não sou eu exatamente. Não, é você encarniçadamente. Tem seu personagem que você entendeu, tem a lógica que ele vai seguir, tem as coisas que você sabe, e é você encarniçadamente, com os teus sentidos todos à flor da pele, percebendo tudo, tudo, o tato, o ar, a temperatura da sala, tudo ao mesmo tempo. Na densidade, os momentos mais importantes da tua vida, se você tem um compromisso importante na tua vida, todo o teu dia fica especial. Se você vai ter um compromisso no final da tarde, que é importante para a sua vida, para a sua carreira, para o teu estudo, para alguma coisa, ou alguma coisa afetiva, se isso é importante para você, você pode crer que seu dia inteiro vai ser especial. O café da manhã vai ter um sabor especial, a cor do dia, a cor das folhas, das árvores na rua, dos carros, os sons. Tudo vai estar especial nesse dia, porque você está todo ativado. Você está se preparando para o teu brilho, para você estar completamente aberto, potente, para poder enfrentar esse momento que é tão bacana na sua vida. O teatro é isso o tempo todo. Ser ator é isso o tempo todo. Né? Isso de uma maneira, isso não pode excluir nada da tua personalidade, nada do teu jeito de ser. Né? E quando você tem um personagem, um bom personagem, então mais maravilhoso ainda, quando você tem um bom personagem, uma boa história para contar, por exemplo, quando você vai para esse lugar, você tem que ir com essa potência. Sempre foi assim. Isso não quer dizer que os atores, antes da pandemia, os que não viveram a pandemia, e figuras maravilhosas, não, eles percebiam a sua época em profundidade. É que agora a gente está muito colado nessa realidade. A gente não sabe o que é ainda. Que a gente está diferente. Agora, como é que a gente vai proceder? Existem muitas formas de proceder. Existem muitas formas de poder se perceber nesse momento. Eu acho que isso é o mais importante. Perceber e estimular o outro para que ele fique com você também. Não é uma coisa que você faça sozinho. Teatro você não faz sozinho, né? A gente sempre faz com os outros. Quanto mais gente, mais bonito fica. Né? Quanto maior a equipe, quanto maior o elenco, quanto mais tempo você tem para poder transformar o seu trabalho, criar o seu trabalho, mais bonito ele vai ser. E essa conexão é que é potente. Porque isso é crença em quê? Em você? Não acontece entre. É no que a gente soma. Isso que assim que a gente afirma a humanidade. A graça da humanidade é exatamente essa. A gente é junto forte. Sozinho, a gente é até meio triste, porque não tem muita graça. Né? Você não pode juntar... Quantas pessoas você junta num estádio de futebol? Você não faz isso com chimpanzés, só os homens são capazes de fazer isso. Você não pode botar a mesma quantidade de macacos que você põe uns homens dentro de um estádio de futebol. Você não pode. Né? E a gente pode, a gente consegue, porque a gente faz junto. Quando se passa alguma coisa é o entre que é importante. Então não é o que você vai conquistar, mas é o que você vai juntar para fazer. É a ação que você vai mover que é importante. Acho que ser artista agora é ter isso com uma clareza absoluta, porque senão não vai valer muito a pena. Senão você fica muito esvaziado. Alex, você tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar sobre essa visão mais de mercado e indústria.
é uma coisa que vende, é uma coisa que acontece, que é mais prática, né? A gente, assim, como atores de teatro, mas você, como que você vê isso para pós-pandemia, esse novo produto, né? Que é um teatro audiovisual, que é peça, que é filme, que é não sei o quê. Como que você acha que isso vai reverberar nas produções teatrais, assim, por exemplo? Eu acho que, bom, o teatro já tá permeado pelo cinema há alguns anos já, Sim. né? Mesmo antes da pandemia. Quer dizer, o audiovisual entrou muito forte no teatro, usando os recursos mesmo de imagem, né? Filmagem ao vivo, enfim, a gente Iluminação. fez muito isso, iluminação, tudo. Eu acho que ele já entrou, já estava fazendo parte. Eu acho que acontece agora que a gente fez esses produtos mistos, né? Essa peça-filme, por exemplo. Fazer a peça-filme para mim foi muito importante, porque eu percebi a potência, experimentei de novo a potência do audiovisual como diretor, porque eu sou diretor de teatro, né? Mas foi muito legal estar junto, tinha um diretor de fotografia muito competente comigo, mas é muito legal estar junto nessa criação e perceber que aquilo era um misto. Porque eu não estava com atores só de audiovisual, eu estava com atores de teatro também. E eu queria fazer teatro, eu queria que tivesse a força do teatro ali, naquele lugar. Essa coisa mista, que a gente não sabe muito bem o que é, o resultado foi muito bom. Né? Eu vi alguns que eu gostei muito, alguns trabalhos de outros colegas que eu gostei muito, e outros que eu não gostei tanto. Mas eu acho que aquilo já apontava um caminho mais interessante. Os espetáculos ao vivo que foram feitos no Zoom, também fiz alguns. Que eu fiz um Shakespeare, que era bem divertido, com atores de todo quanto é lugar do Brasil. Isso era uma barata. Tinha uma menina em Curitiba fazendo uma cena com um cara que morava aqui no Rio, o outro em Belo Horizonte, fazendo uma que morava em São Paulo. Então era muito divertido ter esse lugar, todo mundo conectado ao mesmo tempo. A gente viveu esse tempo também, né? Depois as pessoas começaram a se cansar um pouco desses espetáculos, mas eles viveram um tempo. Foi muito legal fazer. Eu acho que esse lugar ele não foi exaurido. Eu acho que esse lugar é um lugar que a gente percebeu uma possibilidade ali e a gente pode ficar mais criativo ainda com relação a isso. E eu acho que isso tudo vai ser absorvido pela indústria, eu não tenho a menor dúvida, pelo audiovisual. A gente está vivendo um baque no audiovisual no Brasil agora, por conta desse retrocesso todo Incrível. político, enfim, mas mas o audiovisual é a potência, né? A gente está no momento dele, né? De uma produção mega grande, né? Mas é isso que eu acho incrível, porque mesmo com tudo que está acontecendo, coisas potentes, né? Eu acho que muito desespero não, mas a vontade de fazer e essa ser, às vezes, a única saída, né? Como a gente não tinha, né? Os teatros, por exemplo. Eu fiz um espetáculo chamado Nem Triste Nem Feliz, Apenas Uma Cadeira Vazia. Era um trabalho performático, né? Que fazia parte de uma pesquisa. E, nossa, eu recebi o texto e eu não contracenava. E depois que eu vi junto, eu falei assim, caramba, um texto bem pensado, uma boa direção, e ele era todo sonoro, online. E eu falava assim, gente, eu não vi os meus colegas de trabalho, eu não vi. E a gente viu depois, e falava exatamente sobre isso, sobre os isolamentos, né? Sobre os esquecimentos, sobre a vida efêmera. E aí eu falei assim, gente, eu não lembro. Porque foi no ápice, assim, né, da pandemia, época de isolamento total, e eu fiquei em isolamento total. E eu falei assim, gente, que doido. Funcionou, foi bacana. Também fiz o Planeta dos Idiotas, que era dentro de uma pesquisa do Carl Sagan. E, nossa, foi incrível, porque falava o quanto tudo isso estava acontecendo, mas nós somos um pequeno ponto azul no universo. E aí eu falei, cara, dá pra fazer coisas incríveis no EAD mesmo. Eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu sou professor de voz. E eu falei assim, como que eu vou trabalhar voz no EAD? E foi incrível, assim, eu saí maravilhado. Tive, no primeiro momento, né, aprender a dar aula ali naquele lugar, e depois que funcionou, eu vi que tinham lugares interessantes, né? Mas aí sempre no final a gente falava assim, mas a gente sente muita falta de voltar, a gente sente falta do contato. Brotou, germinou coisas interessantíssimas, assim, eu saí completamente emocionado desse semestre que acabou, mas eu sempre fico pensando nessa nova coisa, né? Essa nova coisa. Porque é estranho, porque eu também não... Eu não sei se pode chamar de cinema, pode chamar de audiovisual puro. Não sei, acho que sim, são experiências de audiovisual, né? Eu também não sei que nome que tem essas coisas aí, ainda não deu nome pra elas, né? Acho que vai dar já, mas elas influenciaram o cinema também.
O que é legal é que essa coisa ela vai reverberando para tudo, né? Para arte de maneira geral. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando essa experiência, né, de que a gente teve agora das aulas semipresenciais, por exemplo. Eu fiz metade do processo, agora eu dirigi 2 peças agora, um M5, né, e um M6. Uma peça do Nelson, uma comédia, Viva Porém Honesta, e uma peça maravilhosa, que é um clássico do Nelson, que é Beijo no Asfalto. Os processos foram mistos, né, metade na internet e metade presencial. O primeiro encontro presencial com os atores foi um susto para mim, porque eles eram... Eu os reconheci fisicamente, olhei para eles, vi o tamanho do corpo, a intensidade de cada um, porque é muito diferente, na câmera é completamente diferente. Muito diferente. E aí quando você encontra, você vê a presença, e quando os atores começam a andar no palco, você fala, a gente tem que fazer uma coisa, tem que voltar atrás numa coisa. Assim, como é que é mesmo que anda? Para onde fica direcionado seu plexo solar? Como é que é? Ali à frente, abaixo, né? Tem que ter uma conexão, senão você não pisa no palco. Desde aí, não que essas pessoas nunca tivessem ouvido falar disso, é que elas não estavam fazendo há muito tempo. Elas estavam fora, estavam nas suas casas. E é muito diferente quando você está no palco. Então a presença, exercitar a presença foi necessário. E aí recuperar alguns valores, algumas questões, o teu condicionamento físico e a qualidade da tua presença foi fundamental agora para fazer o trabalho. E os processos são diferentes, né? Cada turma teve uma reação e tal. Eu acho que a gente fez 2 trabalhos bem bonitos, conseguimos bons trabalhos assim de resultado, mas o que importa pra gente na escola de fato, além do resultado, fazer um resultado bonito, claro, é sempre legal, mas assim, ter um processo bacana, né? E eu acho que o processo de aproximação, reaproximação do teatro foi muito legal. Eu acho que isso deu para perceber nas pessoas, né? Deu para perceber nos alunos, assim, a satisfação de estar fazendo, em mim também. Na verdade, eu estava sem fazer teatro desde 2019. Foi a última peça que eu fiz, que foi o Hamlet candidato no Sesc Copacabana. Foi o último espetáculo que eu fiz, né? Com um elencão, uma galera. Que eu dirigi e atuei. Então, tinha uma despedida, né? Mas só que isso foi é uma loucura, né? Você passa 2 anos sem fazer, quando você chega para fazer e dirigir a cena, aí você lembra quanto que é potente tudo isso, né? Que é maravilhoso, né? Quanto é potente trabalhar com iluminador, trabalhar ali para o espetáculo acontecer. Porque quando você filma, o Angustia-me, eu trabalhei com a Júlia De Castro, que é uma diretora de arte incrível, uma equipe maravilhosa, com a Lília Tatianco que fez a fotografia, era tudo muito legal. Mas a gente faz, escolhe, ilumina, resolve, ensaia, filma e tá lindo. Acabou, tá pronto. Aí você edita e fala, uau, que legal que ficou isso. Maravilha, isso é um audiovisual, né? Uhum. Ficou bacana. Então, teatro não, você arma toda essa história, mesma coisa com o diretor de arte, com o iluminador, só que aquilo você vai ter que fazer um dia, no outro dia, e no outro dia também, então tem que ser legal todos os dias, você está trabalhando com gente viva, que o cara tá ali na tua frente. Sim. Então, cada dia ele tá de um pouco de um jeito, esse mood vai mudando. Isso é que é maravilhoso no teatro, que é justamente essa presença, essa qualidade de afirmação da vida que o teatro tem, que é essa potência do teatro, né, que acho que é diferente de todas as outras artes, no sentido por conta da presença do artista e do público, por isso é que eu acho que ele é tão importante nesse momento. Acho que é tão importante, quando eu falo assim, da cura, eu estou falando no sentido mais artodiano mesmo da coisa, né? Quando a ideia te vem e você não coloca lá para frente, aquilo vira peste, né? Ou é a cura ou é a peste. Ou você resolve, e faz um produto, e faz um teatro, e faz um espetáculo, e faz uma ação incrível, ou então aquilo vai te envenenar durante muito tempo, porque ele vai ficar lá dentro de você. Porque a gente é canal de coisas bacanas, né, que acontecem. Eu tive uma aluna que me bateu, assim, aquilo que ela falou, né? Que a gente tava falando da coisa do teatro, né? Do estar ali, estar com o outro, não sei o que. Ela falou assim, professor, mas a gente não tá aqui? Ao vivo? Falei, tá. Tá, mas foi estranho, porque realmente eu tava, e teve coisas que...
parecia que tinha umas mãos assim que saíam de dentro daquela tela, né? E aquilo ficou na minha cabeça, que eu falei assim, caramba, a gente tá aqui. A gente tá aqui. Mas tá distante, sabe? Era diferente. Tivemos alunos de fora do país, tivemos alunos do Brasil inteiro, né? Aquilo foi incrível, incrível. E aí, quando essa aluna falou isso, eu falei assim, caramba, a gente tá aqui, fazendo teatro, online. A gente tá a gente tá um com o outro. Claro. Mas aí eu fiquei com aquela coisa do meu Deus, estamos aqui, isso aqui é teatro, isso aqui é filmado, mas tem coisa que acontece, tem coisa que só no teatro mesmo. Mas tem uma Só coisa no que é muito teatro. linda, que sabe aquela experiência das cordas? Você coloca, você tem um instrumento dentro de um estúdio, você tem um instrumento de um lado, um instrumento do outro, você toca aqui e a mesma corda vibra no instrumento de lá. Porque as ondas atravessam, né? Sim. O ar e chegam lá, e também tem aquela experiência com partículas iguais, né? Mesma coisa. Aí modifica uma partícula aqui, a outra reage da mesma forma, né? As que tiveram a mesma origem. Isso aconteceu com a gente online, a gente percebeu isso. Tinha momentos que eram quase milagrosos. Você falou assim, nós estamos em contato de fato. Sim. Claro que às vezes se você não está num ambiente ideal, seja com concentração, com silêncio mínimo, né, ou com um fone legal, com uma conexão boa, para você ter uma boa absorção do que está acontecendo, uma boa troca, isso pode ficar prejudicado. Mas quando você tem isso tudo, não tem porquê. As coisas acontecem de fato, a gente tem uma afirmação do humano que ultrapassa essas dificuldades. Mas o teatro, a presença no lugar físico, com o intuito do teatro, ou seja, eu sou espectador, vou ver o seu espetáculo, eu sei que você preparou alguma coisa para mostrar publicamente, mostrar para as pessoas, para dividir com as pessoas. Eu sei que o que você está fazendo é ficção, eu sei que você bolou uma história para me contar, eu sei que você está atrás do pano esperando para começar e eu estou sentado na plateia esperando. Essa relação ela é única. E a gente faz há muito tempo, a gente tem ela já na memória ancestral. São muitos anos fazendo teatro, são muitos anos de teatro. Não só dessa vida, mas de outras que a gente já testemunhou, já viu, já ouviu falar. Então, ela está com a gente. Então, esse lugar, a afirmação desse lugar é muito potente, é muito importante. Porque eu acho que ela afirma não só o encontro, como a gente já falou aqui, não só a nossa humanidade, mas ela afirma, acho que ela promove sentido e multiplicação de sentido para a gente melhorar como ser humano, para a gente melhorar as nossas relações no planeta, para a gente melhorar como artista, para a gente perceber o tipo de canal que a gente é, né? Um canal, potencializar o canal. Né? A gente falava muito disso, quando eu comecei a fazer teatro, a gente falava muito de potência técnica, né? Então, estudava caixa de ressonância, fazia acrobacia, fazia todas as coisas que você pode imaginar. A formação de teatro antropológico era essa, muito louca, né? Então, era meio atleta, né? A gente era meio atleta. E tudo isso era para preparar o canal, era para se preparar para ser melhor veículo de expressão, né? E acho que o Pro Ator continua o mesmo. Só que não são mais esses canais. Não que você não vá fazer uma aula de acrobacia, eu não posso estudar caixas de ressonância, é claro que é maravilhoso. Mas tem outras coisas que alimentam a gente. Tem em outros lugares que eu acho que são mais ousados hoje, mais sofisticados, que a gente pode ir e pode ser melhor ator. Né? Abandonando um pouco o excesso de ego, de verniz, de brilho, só da sua inteligência, só das suas conexões, acho que, ou dos seus seguidores. Eu acho que tem outras coisas que também são importantes, né? Que tem a ver com uma afirmação da tua sensibilidade, do teu coração. Né? Acreditar que esses 40 mil neurônios não estão aí à toa. Faz parte de todo esse fazer mesmo. Você tinha falado uma coisa, agora você falou desse trabalho, sobre o como as coisas boas perduram, né? Esse trabalho corporal, né? Porque é o nosso material de trabalho, né? É o nosso corpo, é a nossa voz. Por isso que eu acho que é importante os atores lembrarem sempre que o seu trabalho ele é corpo vocal, né?
a dramaturgia, ela funciona no seu corpo se você tiver conhecimento dele, se você souber usar ele como seu material de trabalho, para não ficar uma coisa, né, monocorde, uma coisa monossilábica, uma coisa muito ali na mesma, você entender as infinitas possibilidades para você trazer o mais potente desses sentidos, né? Porque também não adianta você estar ali, percebeu, mas fica uma coisa medíocre, né? E eu acho que o teatro ele não tem muito um espaço para uma mediocridade. Tudo ele é muito elástico e ele vai para além, né? Então, tipo assim, eu fico pensando no trabalho do Meyerhold, o trabalho do Laban, o trabalho, né, do Grotowski. Então, assim, são clássicos, mas que não é uma questão só temporal de recorte. Porque o clássico, ele é clássico não porque ele é velho, mas porque ele perdura, porque ele é potente, é aquilo que é atual, é atemporal, né? Eu ouvi uma palavra que, como é que é? É atemporal, atemporal e aspacial. Não sei se essa palavra existe, mas a pessoa usa essa palavra. Né? E eu achei isso incrível, né? Porque a ideia que tem é tipo assim, porque tá ultrapassado, porque tá isso, porque tá aquilo. Não, tá funcionando agora, né? O simples ato dos atores chegarem na escola e trocarem de roupa já significa que eles estão dispostos para o trabalho que a gente vai começar, né? Tipo assim, não é a roupa que eu uso no dia a dia, atravessada das energias cotidianas, do caos da minha vida, não é essa energia que eu vou trazer para o meu trabalho, porque eu não estou apenas representando, eu não estou apenas pegando um texto e falando, não, eu estou usando o meu corpo, a minha voz, para comunicar, para transformar. E eu não posso transformar se eu não tiver transformado. Então, assim, o simples ato dos atores chegarem na escola, trocarem de roupa, estarem dispostos à troca, dispostos pro jogo, sabe? Eu acho que isso é importante, principalmente para essa galera que iniciou, né, agora no curso, pegaram esse EAD, né, foram potentes no EAD, mas que tragam essa potência para agora que a gente vai, né, começar essa coisa presencial, né? Essa coisa presencial eu falo porque vai ser diferente. A gente vai pisar diferente. Então eu chamo dessa coisa nova porque eu acho que até nós como professores vamos ter, né, as minhas aulas mudaram completamente, a configuração delas mudaram completamente, sabe? Eu dava aulas assim há muitos anos e aí de repente eu falei assim, cara, não é isso. Não que aquilo não funcionasse, mas é porque agora tem uma outra parada. E aí esses sentidos, esses entres, todas as possibilidades que eu achava que a gente já tinha visto muitos, o EAD demonstrou, tipo assim, não, mas olha só, tem mais coisas aqui que dá pra gente desdobrar. É muito e muito, muito mais, assim. Eu acho isso fantástico. Eu acho que na verdade, acho que é super importante a gente sacar que, e a gente que é professora há mais tempo, sacar essa onda de, quando você está com os alunos, que você está nessa posição de professor, né? O diretor também às vezes se confunde com essa, né? Mesmo com atores profissionais, muitas vezes você acaba você está liderando um pouco ali aquelas propostas, mas é saber que existe uma troca muito grande ali, né? Quer dizer, eu te considero como aluno, como colega, em tudo que você na tua potência, né? Na tua afirmação, como você afirma a tua vida. Então, me importa saber sim quem você é, me importa sim que que eu possa te perceber ali no risco junto comigo, né? Isso eu acho tão importante. A gente fazia muito isso, sabe? Quando eu comecei a fazer teatro, isso era uma questão de ponto de partida, assim, muitas vezes nos trabalhos, a presença e o risco, né? A possibilidade do risco. Até a história das acrobacias, dos treinamentos mais radicais, eles eram justamente para você exercitar a coragem, né? Se habituar ao risco. Quando você começou essa história, eu me lembrei a contar isso, eu me lembrei de uma coisa muito louca que aconteceu comigo. Foi em 92, eu acho, 91, 92, que eu fui para Portugal com a Cristiane Jatahy, como atriz, eu e ela de atores, para fazer o Nhaque, que é uma peça do José Sánchez Sinisterra, que é um super autor, virou amigo nosso depois, muito amigo, fiz outras peças dele mais tarde. Mas a gente foi para lá, para Portugal, para fazer uma turnê, 10 cidades, uma turnê super legal, aquelas coisas meio de sonho que rolam na vida, você fala, que da maravilha, que legal que isso aconteceu comigo. E aí você faz essa viagem, né? E aí eu fui a primeira apresentação foi no Castelo,
em Guimarães, em Portugal, que é o primeiro castelo de Portugal, o Castelo do Afonso Henriques. Eles têm o maior orgulho desse lugar, uma cidade linda, Guimarães. E aí, pouco antes de começar o espetáculo, a gente usava umas tangas, assim, figurino, umas tanguinhas, umas coisas assim meio de pele e tal. A Cris ficava em cima de um poste de 12 metros e eu ficava solto, porque a gente se reencontrava, os dois atores se reencontravam depois de um tempo. Os portões do castelo fechados, que não era um castelo, mas ele era aberto, né? Não tinha mais teto, só tinha uma torre, tinha um portão da murada do castelo, ele abria e os caras davam a volta e encontravam aqui na torre onde estava a arquibancada montada. E eu estava desse lado, ia entrar junto com o público. O Sanches, pouco antes de começar, o Monstro Rodrigues, que era o diretor do espetáculo, falou assim: tu escalas? Eu falei, não. Escala o quê? Escalada? Não escala. Não, mas pode subir nessa pedra, um muro de pedra antigo, então tinha uns lugares para você enfiar a mão. Eu falei, posso. Sobe aqui, então põe o pé ali, põe o pé aqui, põe o pé ali. Eu fui subindo. Quando eu estava assim, tipo uns 15 metros do chão, ele falou assim, vou abrir a porta. Eu falei, não! Eu pensei, eu vou morrer, eu vou cair daqui, eu olhei pra baixo, falei, não tô acreditando nisso. As pessoas pequenininhas, ele abriu a porta, o público entrou e eu fiquei agarrado na parede, achando que eu ia morrer a qualquer momento. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo comigo? Eu desci de lá assim, tremendo. Mas o espetáculo foi maravilhoso e tal. Mas tinha um lugar... E aí eu entendi isso depois, que eu briguei muito com o monstro por causa disso, muito, quase matei ele. Mas eu entendi depois o lugar, eu era muito jovem também, né? Mas eu entendi o lugar que ele queria colocar, que era esse lugar do risco, era esse lugar de que isso aqui é único. Isso não vai acontecer outra vez na tua vida. Isso tem que estar marcado por alguma coisa, né? Esse é o épico, né? Esse é o momento que a gente tem que marcar, né? Eu contei essa história porque eu acho que essa história ela ilustra um pouco uma fase determinada da vida, né, também, e passa um pouco por essas questões que a gente estava meio tratando. A gente está meio chegando no final, acho que agora a gente aí veio assim. Não sei, já estamos terminando? Já estamos terminando. Foi um prazer isso, mas eu espero que a galera ouça esse podcast, que a galera ouça os outros podcasts também, que estão maravilhosos, mas tem esse trabalho, assim, mais afinado nesse pós-pandemia, assim, que cheguem mais potentes, atentos, sabe, inteiros e sóbrios. Eu acho que já valeu. Também isso aí. Valeu, foi muito bom esse papo. Foi bacanérrimo. Foi um prazer, Joane.